Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Garcia Pereira. Resolvi gravar um vídeo hoje sobre programação. É um tema mais para iniciante em programação, tá? Explicando um tema muito pertinente para quem está iniciando na jornada da programação, quem quer virar programador profissional ou quem só quer programar por hobby ou se precisa programar para alguma pesquisa, alguma coisa que está fazendo, que é o tema de variável indicadora, tá? Eu tive essa ideia de gravar esse vídeo porque eu vi essa aula aqui, a aula do curso Estatística Aplicada à Psicobiologia, do professor Altair. E vendo essa aula aqui, ele aborda vários temas dentro da computação, tá? Usando uma linguagem mais matemática, mas que são bem importantes dentro da computação. Que é o fato de eu pegar uma equação e eu computar essa equação. Então eu consegui olhar para uma equação e eu consegui traduzir essa equação para um script. Pode ser em Python, pode ser em Java, pode ser em qualquer linguagem que você quiser. Mas esse fato, fazer o computador trabalhar para você em alguns aspectos, tá? Então ele faz vários exemplos aqui que eu vou reproduzir. Ele faz em matemática, eu vou fazer na computação. E eu vou tentar pegar o que ele falou e meio que traduzir para a computação, tá? É muito importante, não é indispensável, mas muito importante que você veja a aula. Então, se você gostou do vídeo, veja a aula, porque esse vídeo que eu estou fazendo agora é só um complemento de um pedacinho da aula dele, tá? Então, o tema que ele explica vai muito mais além. E às vezes você não consegue olhar para uma equação matemática e dela conseguir montar um esquema para fazer com que o computador desenvolver isso para você, tá? Então ele entra em dois assuntos muito importantes, que o primeiro assunto, então, é uma equação simples, que é esse aqui. Então, como eu chego nessa equação, né? Então ele fez assim, uma idade associada a eu tiro a média das idades de uma população, tá? Vejo um erro e desse erro eu volto para os meus dados originais. Por exemplo, eu posso reconstruir meu banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai começar por essa parte. Então eu tenho uma lista de idades, que é o seguinte, por exemplo, 30 anos, 31 anos, 50 anos, 12 anos, 50 anos, vamos repetir, 20 anos e 22 anos, tá? E aqui, por exemplo, eu quero passar por todos esses números e eu quero printar eles, tá? Eu quero printar eles. Então, no Python eu tenho dois jeitos de fazer. Eu posso acessar diretamente cada número. Então eu posso fazer assim, tá? Existe uma convenção, tá, no Python, que é o seguinte: quando a lista tem uma lista, a lista é no plural, tá? A lista é no plural. Quando eu vou pegar indivíduo por indivíduo, é no singular. Idade, por exemplo. Fica mais fácil de ler, tá? Então eu vou passar por todas as idade das idades, tá? Então é o seguinte, então eu vou rodar aqui eu tenho um terminal, tá? Eu vou rodar o seguinte, eu vou chamar o meu interpretador Python 3, passando o nome do arquivo, beleza? Então eu passei aqui, ó, por cada uma das idades. E eu tenho uma outra forma de fazer isso, que é o seguinte, eu uso um range, tá? Um range. A função range, ela vai criar uma lista de números de um tamanho x, que eu vou pegar pelo tamanho da minha lista, usando a função len. Então eu uso duas funções aqui, aninhadas, uma dentro da outra, para criar isso.
E aí, em vez de ter a idade, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter números, tá? Não são aleatórios esses números. Esses números são os índices da minha lista. E eu acesso índice por índice da minha lista. Então, a convenção é chamar de index ou simplesmente I, de indicadora ou de index, tá? Então, eu vou passar por idades, idade por idade, tá? Beleza. Então, eu vou acessar, é como se eu acessasse o endereço onde está aquela idade, tá? É o endereço onde está aquela idade. Beleza? Então, vamos... Existem funções prontas para fazer isso, mas é bom fazer na mão para a gente pegar o jeito de fazer as coisas, tá? Depois a gente usa funções prontas e tal para isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a média, tá? Então, eu vou fazer um somatório que a soma vai começar com 0, tá? E aí eu vou fazer um soma igual a soma mais cada uma das idades. Então eu vou passar por cada uma das idades, no índice tal, tá? No índice respectivo daquela idade, beleza? E aí, se você não printar, ele não vai mostrar nada, né? Então eu vou somar. Beleza, a somatório dessas idades aqui deu 165 anos. E eu vou dividir pela quantidade de idades que tem, tá? Vou dividir pela quantidade de idades que tem. Isso aqui vai dar 27,5. 27,5, então é a média das idades desses caras aqui, tá? Dessas idades aqui. Show de bola, beleza? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai calcular o desvio, tá? O desvio para cada uma das idades. Então a gente vai calcular a média, calculamos a média. Média igual a essa equação aqui. E aí o que acontece? A gente vai passar por idade de novo, tá? Vendo o desvio, tá? De cada uma das idades. O desvio no vídeo aqui, que eu estou me guiando para fazer parecido. Então, o que ele fala aqui, ó? O I, que é o índice, ele pertence aos inteiros, tá? O índice que pertence aos inteiros é esse Izinho aqui, esse índice aqui, que vai de 0 até 1. Então, não existe índice negativo, tá? O índice negativo, por exemplo, o menos 1, ele é uma indicação de que não existe nada dentro da lista, por exemplo. Então, o índice menos 1, ele não existe. Se eu tentar acessar um índice que não existe, ele vai dar um erro, né? A linguagem de programação, ela gera um erro para a gente não poder fazer besteira, tá? Mas é isso que significa, por isso que é um inteiro, né? Que ele fala no vídeo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, então eu vou calcular o meu erro, né? Que ele está chamando aqui de erro, que é o meu desvio, que é o seguinte, ele é aqui, vou chamar aqui de novo, aqui, ó. Ele é então a idade respectiva naquele momento, tá? Menos o erro. O erro a gente já calculou, o erro a gente vai calcular agora, tá? Que é o seguinte, então a gente vai printar aqui, vamos printar aqui, vendo o seguinte, então, eu vou pegar indivíduo por indivíduo, idades na posição I, que é o meu indivíduo por indivíduo, menos a minha média. Isso aqui vai dar uma coisa chamada desvio, tá? Calculei todos os desvios, tá? Então, a média é 27,5. Show. Então, o quanto o 30 está da média? O 30 está, se é 27,5, está 2,5 da média. 3,5. 22,5 da média. Menos 15 da média. É o que ele está atrás, tá? Sendo a média o ponto zero, né? Então, quanto está circundando essa média, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou armazenar isso aqui numa lista. Lista erros. Ou lista desvios. Vamos lá. Lista desvios.
E a minha lista de desvio, ela vai começar com 0. Quer dizer, começar com 0 não, começar com nada. E aí, para cada elemento da minha lista que passar e calcular, ele vai dar um append na lista. Olha só, pessoal, a gente está passando por vários temas do Python, lista, for, jeito diferente de calcular média, o que é uma coisa, o que é outra, simplesmente fazendo um exemplo simples, que é pegando uma equação e destrinchando ela, tá? Então, no final das contas, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print na minha lista dos desvios, tá? Beleza? Aí essa é a minha lista dos desvios. Vamos supor o seguinte, eu tenho a média que eu guardei e eu tenho os desvios que eu guardei, tá? Que é o erro, tá? Que eu calculei. E eu não tenho mais as médias das idades. Eu não tenho mais as idades em si. Eu só tenho os desvios e eu tenho a média. Eu quero voltar para as idades. Como é que eu faço isso? Eu faço isso fazendo o seguinte. Eu vou passar por cada um dos desvios, tá? Vou passar por cada um dos desvios, que é esse cara aqui. Por cada um desse cara aqui, tá? Lista desvios, por cada um dos desvios, tá? Mais a média. O desvio mais a média, ou a média mais o desvio, a média mais o desvio vai dar o seguinte, ó. A média mais o desvio vai dar o seguinte, 30, 31, 50, 12, 20 e 22. Ou seja, a gente conseguiu reconstruir as idades do meu banco sem ter as idades, tá? Tendo simplesmente a média e os desvios em relação à média, tá? Essa equação aqui que a gente acabou de fazer, ela é mais ou menos essa aqui, ó. Vou botar em idade é igual a U mais erro, tá? O que é o U? O U é a média, esse Uzinho aqui. O desvios é o meu erro. E o que printou é a idade. Só que perceba, tá, pessoal? Perceba o seguinte, a minha média não muda, tá? A minha média não muda, tá? Ela é a média. O erro é para cada indivíduo. E a minha idade é para cada indivíduo respectivamente, tá? Então, essa equação aqui é traduzida por esse carinha aqui, ó, tá? E aí a gente pode, algebricamente, brincar com essa equação, tá? Então, eu quero, por exemplo, aqui no caso, eu quis calcular os desvios. O que eu calculei aqui? Eu calculei, foi o seguinte, ó, o erro para cada indivíduo é igual a as idade para cada indivíduo menos a média. Então, algebricamente, eu posso brincar com isso aqui, tá? E aí eu posso, daí por cima eu começo a fazer conta, eu começo a fazer N operações e consigo montar através do for, através das listas, esse tipo de brincadeira, tá? Bom, aí depois ele entra num tema que é mais interessante ainda, tá? Ele entra num tema aqui no vídeo que é o seguinte, quando eu tenho grupos de pessoas, tá? Quando eu tenho grupos de pessoas, tá? Então, o que ele faz no vídeo aqui é o seguinte, ele fala idade e grupos. Então, eu tenho N idades e para cada grupo de pessoas, eu tenho pessoas que têm idades, tá? Então, ele faz N equações aqui, porque é uma aula sobre modelos, né? Como escrever um bom modelo. Então, a gente vai computacionalmente fazer isso também, tá? E como é que eu faria isso? Existem N maneiras de fazer isso, tá? Mas a que eu vou abordar aqui é o seguinte, ó. É uma maneira de fazer usando matriz, tá? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu vetores, tá? Vetores. Vetor, ele é uma matriz, tá?
Por que acontece? Esse cara aqui, ó, ele pode ter elementos, tá? Ele pode ter elementos. Ele pode ter número, ele pode ter letra, ele pode ter grupos de letras e ele pode ter vetores dentro. E um vetor de vetor é uma matriz. Então, para cada grupo, eu vou ter uma linha da minha matriz, tá? Isso aqui é mais ou menos o que a gente chama de modelagem, tá? Então a gente está fazendo o seguinte: um programa de computador, ele é entrada, processamento e saída de dados. Então, é a entrada de dados, o processamento de dados e a saída de dados. Então, às vezes, tu tem que pensar como eu vou receber esses dados, como eu vou montar esses dados, para saber como eu vou processar esses dados e saber como eu vou montar a saída dos dados. Então, é isso. Então, o que acontece? Eu vou ter o primeiro grupo, eu vou fazer assim, ó. Primeiro grupo, para economizar tempo, né? Aí eu vou, para ficar menos grande, eu vou fazer assim, ó. Aqui, aqui, aqui. No Python tem bibliotecas que trabalham com matrizes, tá? Depois, se você quiser uma coisa mais profissional de mexer, a gente pode ver, tá? Vou mudar aqui, vou mudar aqui e vou mudar aqui. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou mudar aqui, vou mudar aqui, vou mudar aqui, 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 só para gerar números para a gente brincar. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um for, tá? For i in range de idades, tá? Len de idades. Len e idades. Print idades. E aí eu vou fazer o seguinte: idades em índice i, tá? O que vai aparecer? Vai aparecer um número por vez ou vai aparecer uma lista inteira por vez? Tá? Vamos ver o que vai acontecer, né? Ctrl L para limpar o terminal e vamos rodar. E é isso aí. Cada indivíduo da minha lista é uma lista, tá? Aí a gente coloca um novo nível de complexidade no negócio, que é depois que se você se aprofundar na computação, você vai ver que isso aqui é nível de complexidade. Então eu quero pegar para cada um elemento, entrar dentro desse elemento e correr um outro for dentro dele. E aí é uma convenção, mas pode chamar de qualquer letra do alfabeto, menos o i, porque pode dar um problema, né, de memória e tal. E pode ser j. A convenção é que sempre seja j, mas para cada um. Note que o i agora então vai ser na primeira matriz, tá? Vai ser um range de um range agora de len lista de idades na posição i, porque a posição i é uma lista. Eu vou entrar dentro da lista, que está dentro da lista, e vou fazer isso. E aí eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar isso aqui? Não. Eu vou mostrar isso aqui, que é o i, tá? O i, ele vai até esse nível aqui, o primeiro nível. E aí o j, ele vai mostrar o segundo nível, tá? O segundo nível, tá? Que é o seguinte. Agora a gente vai... Opa. Volta aqui. Limpa. E é isso aqui, ó. Entendeu? E vai mostrar como se fosse uma lista, tá? 30, começa no 30, 31, então ele vai assim, ó. Ele vai assim, depois ele começa aqui de novo, depois aqui até o 92. O último número, o 92, tá? Quando eu quero fazer uma média, então eu quero calcular a média para cada grupo.
Lembre, cada grupo é uma linha dessa minha matriz, tá? Eu vou chamar de matriz porque é uma matriz, tá? Vamos começar a chamar as coisas do nomezinho certo delas. Então, o que eu quero? Então, entrou aqui. Beleza. Essa é uma hora mais abstrata da computação. Tem que começar a desenhar no papel, ou ficar desenhando no papel, ou botar print nas coisas. Mas é o seguinte, eu quero calcular a média desse cara aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na primeira lista, no 0, né? 0, essa aqui. Aí eu vou ir 1 por 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, somando. Então a gente vai usar esse somatório aqui, ó. É isso aqui que a gente vai usar, ó. Então, com algumas modificações, é óbvio. Então é idades, que eu escrevi errado lá em cima, tá? Me perdoe, eu não tinha visto. Idades, que vai ser 1 por 1, tá? Idades, 1 por 1. E aí eu vou somando, tá? Eu não tinha falado aqui porque é uma coisa meio... Mas eu posso abreviar isso aqui assim, ó. Mais igual, tá? Eu posso abreviar assim. E aí eu vou somando. Somo, 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 somo. Somo, somo, somo. Pego a soma. Vou dar um print aqui na soma. E aí o negócio começa a dar um nó. Quando é que eu vou limpar o meu soma? É aqui em cima? Vamos limpar aqui em cima, ó. Vamos limpar aqui em cima. Então, ele inicializa o soma com 0, vem aqui, limpa, soma todo mundo da lista, da linha, tá? Vai somando, mostra aqui. Quando somar todos, mostra, tá? Então, lembra assim, ó. Aqui, nesse for, é indivíduo por indivíduo. Então, eu vou somar. Nesse for de fora, é lista por lista. Então, entrou na lista, somou. Mostrou, vai para a próxima. Se eu deixar assim o soma, vai acontecer um problema, ó. Ele somou tudo, depois ele somou tudo, o que já estava da primeira lista, mais tudo da segunda lista, e o terceiro, mais tudo da terceira lista. Então, a gente não pode fazer assim. A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que somar, mostrar e zerar. Ou zerar antes de entrar lá. Tá? Beleza. Somou, somou e somou. Beleza, tá bem? Se você quiser fazer separado, só para saber se não deu nenhum pau. Por exemplo, aqui, ó, eu vou botar a última lista. É a lista que a gente já sabe a soma, né? A gente já sabe a soma que vai ser 165. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mudança, então. Vai somar a primeira, somar a segunda e vai somar a terceira que a gente já sabe. Se a terceira der esse número aqui, é por causa que não está acumulando. Tá? É uns truques para facilitar a vida da gente, que é o seguinte. É isso. Então, o terceiro não está somando as outras listas. Agora, eu vou fazer a média disso. Tá? Como é que a gente calcula a média? Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui. Tá? Então, a gente vai pegar... Somou a lista. Show. Agora a gente vai pegar esse cara aqui, o tamanho dele. E vai dividir pela soma. Lem de e idade na posição I. Tá? E aí vai mostrar a primeira média. A média 53,16, 55,83, 27,5. Tá? Então a gente vai estar fazendo uma coisa bem legal aqui. A gente está passando por todos, usando a matriz, fazendo as médias de cada grupo. Então esse grupo de pessoa, somemos uma média. Esse aqui também, esse aqui também. Tá? Aí eu vou fazer uma lista aqui chamada grupos. Média grupos. Que vai começar com 0. 0 não, vai começar vazia. E aí, cada vez que for calculado, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer assim, ó. Tá?
Aqui. Vai dar um ponto append. Append nesse cara aqui. E aí no final a gente vai fazer o que? A gente vai dar um print por cada grupo. Vai fazer um print por cada grupo. E aqui foi feito. Eu deixo com as casas decimais porque o computador ele é feito para guardar a memória, né? Então se fosse trabalhar na prática eu ia truncar, mas como computador eu gosto de trabalhar com o número mais fiel possível, né? Para poder voltar para o inicial, computar e tal. Beleza, então o que a gente está trabalhando aqui? Então a gente está fazendo isso, a gente está trabalhando grupo por grupo, tá? E a nossa equação então ficaria assim, ó. Vamos ver como é que ele fez, tá? Então a nossa equação ela tá assim, ó. Vamos ler essa equação aqui devagarinho. Então a gente calculou a média dos grupos passando por cada idade. Por cada idade de cada grupo. Então, o seguinte, foi para cada grupo, então, média do grupo. Então, a média do grupo cada grupo diferente é um I, tá? Então, passou por o I, o I0 é o primeiro grupo, o I1, o I2 é o terceiro grupo. Eu calculei a média de cada indivíduo daquele grupo. Fiz o somatório de cada indivíduo daquele grupo. Então seria mais ou menos assim, média do grupo. Média do grupo. Vamos terminar aqui, depois a gente faz. Fica mais fácil. Então agora, para cada grupo, eu vou ter um desvio padrão. Um desvio padrão não, desculpa. Um desvio, tá? E eu quero calcular esse desvio para cada grupo. Então, eu vou passar por... Vamos começar aqui, ó. Vamos raciocinar. Então, eu vou passar por cada uma das idades desses grupos. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou printar, então. Print. Vou printar. Aí o que eu vou printar? Eu vou printar cada idade de cada grupo. Idades I e J. Tá? Vamos ver o que isso vai acontecer. É sempre bom ir printando, tá, pessoal? Vão printando e vão vendo como é que acontecem as coisas e vão vendo. Tá, então a gente passou por cada idade de cada grupo. Beleza? Aí a gente vai usar um truque aqui. Como a gente sabe que tem 3 grupos e cada I é um desses grupos, a gente sabe que a variável tem a média dos grupos, ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai passar por cada um dos Is. Tá? Beleza. O que aconteceu aqui, ó? Aconteceu aqui o seguinte, ó. Aconteceu o seguinte. A média do primeiro grupo é 56, tá? Então ele está fixado o número do grupo. Então, esse indivíduo desse grupo é 56 a média do grupo dele. 56, 56, 56, 56, 56. Então, para a gente calcular o desvio, a gente só precisa pegar esse indivíduo. Então, a média do grupo. A média do grupo, vamos ver a equação mais em cima lá como é que era. É a idade do grupo menos a média. A idade do grupo, a idade do indivíduo que está no grupo. A idade do indivíduo, idade do grupo. Idade, indivíduo. Indivíduo é o J. Menos a média. Quando eu faço isso aqui, vou lá, ó. Eu calculei o desvio de cada indivíduo em cada grupo, para a média do grupo. Então, a gente calculou aqui a média para cada grupo, e agora eu estou calculando o desvio de cada indivíduo perante a média do grupo. Então, qual é o desvio do indivíduo A para o grupo A? Esse desvio aqui. No grupo B, quando eu chegar no outro grupo, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer
Só para ficar mais harmonioso de ler. Então, o desvio do primeiro indivíduo para o grupo é esse. Depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Beleza? Depois o outro grupo já é outra média. Então já vai ser outros desvios, né? Vai ser outro... o desvio vai ser calculado perante outra média. E assim por diante. Esse aqui vai bater com o que a gente viu lá em cima, né? Que é o terceiro grupo. Que é o nosso grupo inicial. Aqui a gente tinha só um grupo, né? Beleza? Aí, o que acontece? Aqui a gente tem o seguinte, ó. Média para cada grupo, beleza. Show de bola. Aí, agora a gente vai armazenar esse carinha aqui, tá? Para armazenar esse carinha aqui, agora a gente tem que dar uma pensada, tá? Dar uma pensada. Então a gente tem o seguinte, a gente tem uma matriz e no final a gente vai ter uma matriz de novo, que vai ser uma matriz dos desvios de cada indivíduo em cada grupo, beleza? Parece difícil, mas não é, tá, pessoal? Mas não é difícil. O difícil é a gente montar a ideia de como a gente pode fazer o algoritmo. Então o que a gente vai ter? Vou chamar de matriz. E a matriz ela vai ser uma lista. Vai começar como uma lista, beleza? Então para cada indivíduo aqui vai ser uma lista. Então é lista, matriz erro, né? Matriz de erros, lista de erros. Tô sem criatividade. Lista de erros, beleza. Aí eu pegar para cada indivíduo, né? Então eu vou pegar e vou dar um ponto append para cada indivíduo, beleza? E vou mostrar aqui. Vamos fazendo por partes, porque daí a gente não se perde, tá? E a gente vai mostrar essa lista, beleza? Beleza? E aí aconteceu uma baita de um problema. Qual foi o problema? O problema foi o seguinte. Espera aí que não aconteceu o problema que eu achei que ia acontecer. Aconteceu sim. Eu que tava mosqueando aqui. O que aconteceu? Deu a primeira lista, tá? Aí a segunda lista acumulou tudo da primeira lista, mais a segunda lista. E aqui aconteceu o seguinte, acumulou a primeira, a segunda e a terceira lista. Então, quando a gente mostra, a gente limpa. Então a gente quer limpar aqui, ó. Lista de erros. A gente quer limpar ela, tá? Aí vai acontecer isso aqui, ó. Beleza. Vai ter uma lista aqui, que é essa lista aqui, que a gente vai comentar ela para não atrapalhar. Beleza. Primeira lista, segunda lista, terceira lista. Aí, essa lista a gente vai colocar dentro da matriz. A gente vai dar um append numa lista dentro de outra lista. Tá? E aí, esse sim, append da lista E. Tá? Beleza, não vai mostrar nada porque agora não tem print nenhum. E aí a gente quer mostrar só no final de tudo a matriz E. A matriz E vai ser uma lista de listas dos nossos erros, que é os nossos desvios de cada indivíduo em relação ao grupo, em relação à média daquele grupo. Beleza. Beleza, então o que acontece aqui, pessoal? Agora a gente vai fazer a mesma coisa de antes. A gente vai remontar a nossa equação. A gente vai remontar a nossa equação. Como é que a gente vai remontar a nossa equação? A gente vai remontar assim, ó. Vamos pensar, né? Então a gente vai passar por cada indivíduo de cada grupo. A gente vai passar por cada erro. Beleza. Cada erro. For e in. Não.
i in range len matriz e. E aí a gente vai passar por cada erro do grupo. Então, ó, vai mostrar os erros em grupo. Vamos tirar esse print aqui para não poluir. E vamos rodar o algoritmo de novo. E aqui acontece o seguinte. O que aconteceu aqui? Mostrou o grupo inteiro, né? Primeiro grupo, todos os, entre aspas, erros, que é os desvios. Erros e os erros. Os desvios é cada grupo, beleza. Só que a gente precisa da segunda variável. Qual é a segunda variável? A segunda variável indexadora, ou variável indicadora, para mostrar cada indivíduo de cada grupo, que é esse cara aqui. Vamos rodar e vou lá. Cada um de cada grupo. Beleza. Agora a gente vai somar. A média. Tá? A média. Então aqui que a gente pegou é a matriz, tá? Então não é a idade, é a matriz. E aqui eu deixei um erro. Beleza. Cada um de cada grupo. Show. Beleza. E aí a gente vai somar com as idades, tá? A idade é uma matriz também. Só que como é que eu pego? Aqui tem uma sacada interessante, tá, pessoal? A matriz do grupo tá na posição, o erro da matriz do grupo tá na mesma posição que a idade da primeira idade. Então a I0J0 do erro é condizente com a I0J0 da idade, tá, pessoal? Então dá pra gente fazer isso aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui, ó. Porque são correspondentes. E isso é muito importante. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá? De cada idade. Bom, pessoal, então eu estava vendo o seguinte aqui, eu estava analisando o código e eu cometi um pequeno erro, tá? Qual é que é o pequeno erro que eu cometi aqui? É aí que tá a grande sacada da programação, né? Programação é uma coisa que tu tem que ter atenção o tempo todo e eu não tive atenção aqui, ó. Olha só. Então, eu vou somar cada indivíduo desse grupo. E o erro que eu cometi aqui foi o seguinte, tá, pessoal? Eu estava somando aqui, ó, a matriz com a idade. E não é a matriz de cada indivíduo com a média de cada grupo. Tá? Que é a média de cada um dos grupos. Que é a média de cada um dos grupos. E aí a gente faz o seguinte, faz aqui cada I desse grupo, né? Porque o I é o grupo. E aí a gente volta aqui. Show, beleza. E voltamos aqui. Aí aqui está o seguinte, ó. Cada média de cada indivíduo de cada grupo. Aqui. Ó. Então, 31, 32, 50, 82, vem aqui, ó. 31, 32, 50, 82, 50, 92. E por aí vai. Por aí vai, 60 e 30 e 22. Tá, beleza. É isso aí. Então a gente conseguiu, trabalhando com N grupos. Então esse algoritmo que a gente fez aqui, se adicionar mais um grupo aqui não faz diferença, porque ele está genérico, né, o suficiente para ele poder se adaptar a isso. E já é uma boa ponto de partida aí para estudar e ter mais
autonomia na hora de escrever código, tá? Várias coisas que eu expliquei aqui eu uso no dia a dia de programador, tá? Algumas coisas como a função média, por exemplo, eu usaria uma função pronta do Python para isso. Eu não faria na mão. Mas para iniciante, assim, eu acho interessante fazer na mão, até para entender como é que faz e tudo mais, tá? E espero que tenham gostado, tá? Não sei se ficou meio longo, mas espero que tenham gostado e qualquer coisa me perguntem, tá? Não tem problema. Entrem em contato e me perguntem. E até mais, tá, pessoal? Até mais.